refutados pela Bíblia. Terceiro pensamento negativo, que é refutado pela Bíblia também: Deus não é bom. Alguns dizem isso. Deus não é bom. Esse pensamento também é refutado pela Bíblia, que nos revela um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que age com misericórdia, com bondade, e um Deus que tem planos maiores do que os nossos. Deus não somente ama, mas Ele é amor. A essência desse Deus é amor. Nós só amamos porque o amor dele foi derramado em nossos corações. Deus, de fato, é sempre bom e não pode ser tentado pelo mal, como diz Tiago em sua carta. Olha só o que diz Tiago 1, versículo 16 e 17. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e nem varia de posição. Deus é o mesmo, Deus não muda. Talvez você olhe para textos do Antigo Testamento e veja vê que Deus não foi bom, mas Deus, Ele agia ali, mostrando que a capacidade dele de gerir aquele povo de Israel era maior do que tudo. Ele conduziria o povo, sabe, até a vinda de Jesus Cristo, que era o maior propósito de Deus para a nação de Israel. E a nação de Israel testemunhou do Messias e provou a vida do Messias em seu reino, junto com eles. Deus é bom, Ele é justo, Ele é santo. O Salmo 100, olha só o que diz: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Para analisar. Deus é bom para com todos, às vezes. O sol, ele nasce para todos, para justos e para injustos. Deus, ele envia a chuva e a chuva cai, tanto para aqueles que são justos, quanto até para aqueles que não creem em Deus, aqueles que zombam dele. Deus é bom até para o ateu. Rapaz, eu assisti aquele filme, acho que é A Origem de Tudo, o início de tudo, daquele filósofo que morreu há pouco tempo, como que é o nome dele? Esqueci, Stephen Hawking. Rapaz, Deus deu 3 filhos para aquele camarada, deu vida boa para ele em um certo momento. Olha, uma coisa que eu fico pensando é que no dia do juízo, quando o ateu estiver diante de Deus, ele vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado. Por quê? Primeiro porque ele vai ter a real clareza de que ele negou a vida inteira alguém que existe. E segundo, ele vai poder ver a bondade de Deus e olhar para trás na sua vida e ver toda a bondade de Deus na sua vida, porque Deus abençoa até o ateu, mesmo que ele não veja, mesmo que ele não creia, de certa forma Deus o abençoa. Olha, Deus, Ele nos dá o privilégio de viver em família, de amar e se sentir amado. Deus é bom, porque salva pessoas más, sim. Tem uma música, vou tentar cantar um pedacinho, que diz assim, ó, é do Fred Arraes, diz assim: Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti,
teu amor é para sempre. E é justamente, Deus é bom, Deus é bom. E todas as vezes que eu vou falar que Deus é bom, vem as cenas daquela irmã, que foi uma das coisas que mais me impactou, marcaram a minha vida. Uma das coisas que mais marcaram a minha vida, na questão ministerial, foi a vida, os últimos dias de vida dessa irmã chamada Lucy. A história é longa, eu só quero contar a última parte. Eu fui levar o marido dela e os filhos dela na UPK em Cascavel, porque ela estava muito mal e o médico disse que ela poderia partir a qualquer momento. Então levei eles para o UPK, chegou lá, eu fui nos quartos, me deixaram entrar, eu orei por várias pessoas e me conduziram aonde a Lucy estava. Um mau cheiro horrível, ela estava numa cama, pele e osso, a perna dela tinha a grossura do meu pulso, para você ter ideia, morrendo, sabe, ali na cama, derretendo praticamente na cama. E eu cheguei, e ela muito débil, muito fraca, e eu orei por ela, e no final, quando eu acabei de orar, ela começou a balançar os lábios, como querendo falar alguma coisa, mas não tinha forças, muitas vezes, para falar, e não saía voz nenhuma, quase. E eu aproximei os meus ouvidos, até os lábios da irmã Lucy, pensando que talvez ela estivesse reclamando da dor, da situação, do câncer que tinha, sabe, atingido ela de uma forma tão terrível. E aquela irmã disse assim para mim: Deus é bom, né, irmão Paulo? Deus é bom. E esse Deus bom levou a Lucy para morar com ele. Nunca mais dor, nunca mais câncer, nunca mais lágrimas. Alguém que provou do sofrimento e exaltou a Deus, glorificou a Deus, adorou a Deus, mesmo diante de um quadro terrível. Isso é lição para nós, irmãos. Isso é lição para você, que reclama de poucas coisas na sua vida. Se você é uma pessoa que reclama muito, quando parar essa pandemia, vá a um lar de velhinhos, visite uma creche ou um orfanato, vá numa colônia de leprosos, veja a situação do nosso país, num desses fantásticos aí para trás. Às vezes a gente reclama, irmãos, e aí alguma coisa vem e joga na nossa cara, um negócio ali que mostra que nós estamos reclamando à toa. Eu vi aquela cena lá do Nordeste, lá para cima, que as mães estavam sofrendo dentro das suas casas, com os filhos passando fome, porque as escolas estavam fechadas, e a única comida que os filhos deles comiam era na escola. É duro. Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Lembre-se que foi a maldade do homem, a maldade humana, foi o pecado de Adão e Eva que fez com que a humanidade sofressem a dor, o sofrimento, sofressem as consequências de ter se desviado, sabe, de ter pecado, de ter desobedecido a Deus. E o pecado é a causa das doenças, dos sofrimentos, é o pecado. A culpa é nossa, a culpa é do homem. Deus continua sendo bom, nós que somos maus. Deus existe, Deus é soberano e Deus é bom. Goste você ou não, creia você ou não, queira você ou não, Deus é soberano, Deus existe e Deus é bom. Deus é sábio,
Ele sabe o que faz, mesmo quando nós não vejamos isso, porque muitas vezes nós somos míopes e não conseguimos ver o agir do Senhor. Não dá para explicar Deus com a nossa mente pequena, rasa, finita, limitada. Eu lembro que o pastor Paul Washer disse uma frase que impactou a vida dele, e impactou a minha também. Ele disse assim: a coisa mais difícil de pregar sobre o amor de Deus, olha só o que ele disse, a coisa mais difícil é que ele não consegue descrever o amor desse Deus. Por mais que nós falarmos, por mais que eu falar em toda a minha vida da bondade desse Deus, será pouco. Deus, Ele é muito mais bondoso do que aquilo que eu posso falar aqui. Na Bíblia, nós vemos, presta atenção nisso, eu já estou encerrando. Na Bíblia, nós vemos que Deus permite um mal menor por causa de um bem maior. Deus permite um mal menor por causa de um bem maior. É por isso que você vai ver muitas coisas na Bíblia que tem tragédias, tem sofrimento, tem violência, tem mortes. Mas se você olhar o propósito do Senhor, você vai ver por que tudo aquilo aconteceu. Aquilo ali que aconteceu era um mal menor por causa de um bem maior que Deus faria na frente. Deus é assim. E às vezes nós não conseguimos explicar. Não dá. Mas tem coisas que acontecem conosco que vêm para exemplificar. E eu quero usar algo que aconteceu nas nossas vidas, na minha vida, para você, tentar entender essa questão do Senhor, esse agir dele. Para exemplificar isso, de um modo bem simples, eu quero contar uma história. Olha, a minha filhinha, a Yasmin, ela tinha 3 aninhos na época, e ela ficou doente, e nós levamos ela no hospital, e o médico constatou que ela não estava muito bem e internou a Yasmin. E passado alguns momentos depois, entrou uma enfermeira com uma injeçãozona para aplicar na perna da Yasmin. E a enfermeira chegou até mim e disse assim: olha, segura ela firme, eu preciso que você segure ela forte, porque vai doer muito. Olha, a minha menininha, de 3 aninhos, ia sofrer a dor de uma agulhada gigante na perninha dela. Aí talvez você pergunte para mim: Paulo, mas por que você permitiu que aquela enfermeira desse uma injeção na sua filhinha, sendo que ela ia sofrer, ela ia chorar muito? Olha, eu respondo: porque eu amo a minha filhinha, e eu sabia que aquele mal menor, que era a injeção, faria um bem maior, que era a cura da minha filhinha, e porque a minha filhinha ia sarar, eu permiti que aquilo acontecesse, mesmo que ela chorasse, mesmo que ela, gritasse, mesmo que aquilo fosse naquele momento uma dor enorme para a vida dela. Deus faz isso. Muitas vezes Deus faz isso. E a Bíblia está repleta de histórias lindas e marcantes, que mostram o sofrimento do povo, mostram o sofrimento de seus servos, que mostram um mal menor por causa de um bem maior, mostram um bem maior para evitar um mal menor, muitas vezes um mal maior, melhor dizendo. Deus age para o bem. Deus alcança muitos. Para analisar, Deus alcança muitos em meio aos sofrimentos dessa vida, em meio às tragédias dessa vida.
As tragédias dessa vida, muitas vezes, são passaportes para a vida eterna. Os sofrimentos dessa vida, muitas vezes, são a causa da nossa redenção, de termos ido a Cristo. Quantas pessoas só vão a Cristo depois que estão sofrendo muito? É Deus falando, é Deus chamando, e a gente olha para o sofrimento ao invés de olhar para o Senhor. Olha, ouça Deus falando contigo no meio dessa pandemia, diante de sofrimentos, sabe, diante das calamidades. Atente os seus ouvidos para ouvir Deus. Deus, Ele está sussurrando. Deus, muitas vezes, Ele fala num tom mais audível, e às vezes Deus grita. Não espere o grito de Deus. Atenda a Deus no seu sussurro. Olha, leia a Bíblia, medite nas Escrituras, sabe? Você encontrará essas histórias e ficará deslumbrado, sabe, boquiaberto por causa da sabedoria, da soberania desse Deus e da bondade desse Deus. Eu espero que você curve ao Deus que sabe o que faz, ao Deus Criador, ao Deus que nunca nos abandonou. E eu espero que você se arrependa e creia em Deus para a vida eterna.